Boa noite. Hoje a gente vai fundo numa investigação jornalística sobre o que estão chamando aí de um dos maiores golpes da história recente do Brasil. É isso mesmo. Uma fraude bilionária com descontos sem autorização nenhuma nas aposentadorias e pensões do INSS. Uhum. A gente tem fontes aqui que detalham bem como funcionava o esquema, quem são as vítimas, né, e os supostos cérebros por trás disso tudo. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar essa rede e entender o tamanho do estrago. E olha, a escala disso é, assim, realmente assustadora. A gente está falando de milhões, talvez, bilhões desviados todo mês. Todo mês. De pessoas que, nossa, em muitos casos contam cada centavo desses benefícios para sobreviver, né? Sim, o esquema usava associações de fachada e, segundo as denúncias, contava com brechas e, quem sabe, até possível conivência dentro do próprio sistema. Uma coisa bem complexa. O ponto mais sensível mesmo, claro, são as pessoas, né? As pessoas atingidas. Histórias como a da dona Marlene. Ela cuida da filha com tumor cerebral e do neto. Nossa. E viu faltar dinheiro até para comida, para remédio básico, por causa desses descontos. Ela chegou a relatar dias só com arroz na mesa, sabe? Que situação. Ou o caso da dona Edita, que um dia descobriu uma assinatura, assim, grosseiramente falsificada, autorizando o débito para uma associação que ela nunca nem ouviu falar. Como que isso foi possível, né? Numa escala tão gigantesca. É a pergunta de milhões. Literalmente. As fontes estimam que, olha, até 9 milhões de aposentados e pensionistas podem ter sido afetados. É muita gente. 9 milhões? Os descontos individuais, ali entre 30 e 80 reais, podem até parecer pouco, né? Mas multiplica isso por essa multidão. Vira uma fortuna. Exato. O rombo total pode passar dos 6 bilhões de reais. É um golpe que mira justamente nos mais frágeis, né? Explorando a confiança no sistema. Se a gente parar para pensar, 6 bilhões, isso supera o orçamento anual de muita cidade grande por aí. É impressionante. E a engrenagem principal disso eram associações, né? Como a AMBEC, a CEBAP, a UNSBRAS. A lei exige autorização expressa, assinada, para qualquer desconto desses. Sim, tem que ter assinatura. Mas o que a investigação mostra são, assim, inúmeros casos de assinaturas falsas, como essa da dona Edita. A AMBEC, por exemplo, teve um crescimento, nossa, explosivo e muito suspeito. Como assim? De 3 associados em 2021 para mais de 600 mil em 2023. Só nesse ano, arrecadou 91 milhões de reais. Como que conseguiram tantos associados tão rápido? É muito estranho. É muito estranho. O que os depoimentos e os documentos sugerem, sabe? É um verdadeiro mercado de compra de dados de aposentados. Compra de dados. É. Essas informações, segundo os relatos, já viriam prontas, com códigos que permitiam o débito automático. Nossa, Uhum. Fornecidas por intermediários. Aí, com esses dados na mão, as associações processavam as adesões, muitas delas fabricadas, né? é chocante pensar na facilidade com que esses dados, que deveriam ser protegidos, eram negociados. E a investigação aponta nomes, pessoas que seriam peças-chave nesse esquema todo. Quem são? Maurício Camisotti é citado como sócio oculto, o grande beneficiário por trás de tudo, usando empresas como a THG e a Benfix para movimentar o dinheiro. Outro nome central é Antônio Carlos Camilo, o Careca. Ele seria o elo com acesso ao INSS, responsável por conseguir os dados e viabilizar os descontos. Ah, o intermediário. Isso. E menciona-se também André Fidelis, que foi diretor do INSS. Ele teria assinado acordos de cooperação técnica com essas associações. Exato. E esses acordos de cooperação técnica, que na teoria deveriam assim facilitar o acesso dos aposentados a serviços, né? A benefícios. Sim, era para ajudar. Pois é. Mas teriam sido, segundo as denúncias, a porta de entrada legal, digamos assim, para essas associações fazerem os descontos em massa, mesmo com denúncias já começando a pipocar, sabe? Mesmo assim, continuaram? Continuaram. Testemunhas descrevem uma operação com 2 núcleos, um lá em Brasília, ligado ao Careca e supostamente a funcionários do INSS, Dentro do INSS. e outro ligado ao Camisotti, que controlaria as associações e as empresas que recebiam o dinheiro. Usavam também laranjas. Tem o caso trágico da Maria Inês. Quem era ela? Uma faxineira. Ela constava como presidente de uma dessas associações milionárias, mas vivia super humildemente. E ela morreu, segundo o filho dela, por causa do estresse que essa situação toda causou. Que coisa revoltante. É revoltante mesmo.
E o dinheiro? Para onde foi essa fortuna toda tirada dos aposentados? Olha, há depoimentos que indicam uma divisão, algo como 27,5% para a estrutura do Careca lá em Brasília. Quase um terço? E o restante, a maior parte, para o Camizote. As investigações já rastrearam um patrimônio bilionário ligado a ele. E tem mais. Remessas de mais de 100 milhões de reais para o exterior. 100 milhões para fora. 100. Para onde? Para o Uruguai, segundo as apurações. E o que eles dizem? O Camizote, as associações? Bom, quando foi confrontado, o Camizote negou tudo. Chamou as acusações de ilações. Disse que é vítima de perseguição. O de sempre, né? Uhum. As associações também se manifestaram. Algumas, como a NBEC e a CEBAP, que curiosamente são representadas pelos mesmos advogados, disseram que vão ressarcir valores indevidos. Outras negaram qualquer irregularidade. A crise foi tão grande que levou à demissão do então presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Faz sentido. Enfim, essa análise toda expõe o quadro assim muito preocupante, né? Um esquema sofisticado que explorou a vulnerabilidade de milhões de pessoas. Milhões. E, alegadamente, expôs falhas graves de segurança, de controle, dentro de um órgão essencial como o INSS. A gente vê o impacto humano real e a complexidade dessa rede criminosa. É muita coisa. É muita coisa. E fica, talvez, uma reflexão final, olhando para tudo isso que a gente discutiu. Considerando a dimensão gigantesca dessa fraude, o uso de dados que, deveriam ser super protegidos e essa suposta participação de gente de dentro. Que tipo de fragilidade estrutural, de fiscalização, permite que mecanismos criados para ajudar, como esses acordos de cooperação, acabem virando veículos para desvios bilionários antes que o sistema consiga reagir e proteger os cidadãos? Fica a pergunta no ar.